Aqui, vamos lá, vamos voltar agora para a sua área, então, para a economia. Esse ponto é fundamental que você mencionou agora. Vamos ousar aqui, vamos pensar de maneira bem radical, diria o velho Marx. Vamos às raízes. Eu proponho que nada é tão brasileiro quanto o bolsonarismo. Explico. E agora eu volto para a literatura. A palavra brasileiro é uma palavra artifício, é uma palavra armadilha. Brasileiro, pelas regras da língua portuguesa, é simplesmente uma profissão. Vale dizer, em português, o sufixo eiro designa profissão. Ferreiro, marceneiro, carpinteiro. Nós poderíamos dizer que com os ativistas bolsonaristas que sempre pedem e indicam seus pixies para fazer vaquinhas virtuais e sempre pedem dinheiro para alguma coisa, nós podemos dizer que é uma nova profissão em curso no Brasil. É a profissão bolsonareiro, que é aquele que ganha dinheiro apoiando Bolsonaro, ou diretamente por motivos de escusos de política, ou através da monetização da atividade política, que é um traço indissociável do avanço transnacional da extrema-direita. Agora, o que era o brasileiro na sua origem? O brasileiro era apenas alguém cuja profissão era negociar com as coisas da terra, partindo de um enorme desprezo, por vezes vitimário, dos habitantes originais da terra, ou daqueles que aqui estão. O que o brasileiro negociava? Pau-brasil. Uma mercadoria que deu origem ao nome do país, como o caso da Argentina. Argentum, em latim, prata. Havia prata na Argentina. A Argentina seria, então, o território da prata. Esses países cujo nome se confundem com o desejo de exploração completa das suas reservas e das suas populações. A Argentina e o Brasil, neste sentido, são o mesmo. Mas ser brasileiro, então, era fazer negócio com as coisas da terra a partir do desprezo com as populações originárias ou com o povo em geral. Era isto ser brasileiro. A tal ponto que no século XIX português, brasileiro era aquele que vinha ao Brasil fazer fortuna e voltava para Portugal para lá gastar o dinheiro amealhado. O Esso de Queiroz, no Primo Basílio, este romance notável de 1878, chamava o Basílio, do título, o primo da Luísa, o brasileiro. Mas como assim? Ele nasceu no Brasil? Ele veio ao Brasil fazer fortuna e voltou para Portugal para gastá-la. O brasileiro, portanto, é isto. É aquele que negocia e enriquece negociando com as coisas da terra a partir do desprezo por todos aqueles que aqui se encontram. No princípio da exploração do pau-brasil, no escambo, era o desprezo completo pelas populações originárias. A partir do século XVII, com a montagem da indústria da cana-de-açúcar, e Eduardo, você é economista, você pode nos falar sobre isso. No século XVII, a montagem da indústria da cana-de-açúcar era uma atividade econômica cuja complexidade o Celso Furtado uma vez comparou com a viagem do homem à Lua. Era preciso criar uma indústria, trazer um maquinário, era preciso plantar a cana-de-açúcar, era preciso transportar milhões e milhões de corpos escravizados. Neste território onde estamos agora, o Brasil é o país no mundo que mais recebeu corpos escravizados na história. Ser brasileiro, portanto, é isto. Ser brasileiro é ser Luciano Hang. Ser brasileiro é ser Roberto Justus, que no início da pandemia deu uma declaração inacreditável. Ele disse: não podemos parar a economia nem investir no isolamento social. Deixemos o vírus circular, porque morrerão no máximo 7 mil pessoas. Agora, Eduardo, vamos analisar o discurso? Não vamos adjetivar o empresário que o disse, vamos analisar o discurso? Propõe a seguinte análise. Um ser humano só se permite dizer isto. Morrerão apenas 7 mil pessoas, porque este ser humano nunca passará pela cabeça deste ser humano que entre as 7 mil pessoas ele estará. De acordo? Sim, com certeza. Exatamente. Nunca passará pela cabeça deste ser humano que algum familiar seu estará entre as 7 mil pessoas. De acordo? Com certeza. Nunca passará pela cabeça deste empresário que entre as 7 mil pessoas haverá um empresário amigo seu
ou alguém do seu círculo de amizade. De acordo, Eduardo? É evidente. Portanto, este empresário que se permite dizer apenas morrerão 7 mil pessoas, já nos aproximamos de 630 mil. Não importa. Este empresário somente se permite dizer isso. Você sabe por quê, Eduardo? Porque ele é brasileiro. Ele é muito brasileiro. O bolsonarismo, neste sentido, Eduardo, ele é muito brasileiro. Que há 3, 4 meses atrás tenha surgido um manifesto da Faria Lima, na qual não havia uma única frase sobre um único morto. E a única preocupação era a estabilidade da economia. Que um dono de banco como André Esteves possa fazer uma palestra rindo diante de na época, quase 600 mil mortos, que ele possa rir e dizer: se Bolsonaro ficar calado, ele é favorito. Isto é uma aberração, mas infelizmente não. É porque André Esteves é muito brasileiro. O verdadeiro sonho da elite brasileira é continuar cobrando juros escorchantes, juros que envergonhariam um mercador de Veneza shakespeariano, mas abrir institutos de cultura, fazer documentários sobre o povo e colocar o dinheiro no bolso, fruto desses juros imorais. Só um gancho, João, para só um gancho para continuar o que você falou. Por exemplo, a Fundação Bradesco, que supostamente dá educação gratuita para a população, ela é uma das principais acionistas do Banco Bradesco. Mas segue, João, porque tem tudo a ver com o que você falou, então, orientando... O sonho da elite brasileira é bolsonarismo sem Bolsonaro. É bolsonarismo de sapatênis, blazer elegante, blazer Miami, aquela cor creme, blazer Miami, falando pelo menos 3 idiomas, ainda que fale mal. E é um bolsonarismo, se for possível, com experiência midiática, então é um sonho. Esse é o sonho da elite brasileira. É bolsonarismo sem Bolsonaro. O único aspecto, eu não direi positivo, que seria um desrespeito. O único aspecto que pode potencialmente se tornar uma reflexão produtiva do horror que vivemos agora, do horror, 630 mil mortos, é o horror. Nem Joseph Conrad imaginaria tal horror. E o Heart of Darkness, o Coração das Trevas, termina com próximo ao final a essa expressão famosa, o horror, o horror. É porque nós estamos agora confrontados com aquilo que nunca desejamos ver. É a carta roubada do Edgar Allan Poe, essa história onde é um documento que se roubou uma carta que tudo revelará, e aquele que a roubou deixa a carta diante de todos. E como está diante de todos, ninguém pensa que é um segredo. É a carta roubada. O bolsonarismo é a carta roubada da cultura brasileira, porque agora nós sabemos que esses empresários de olhos azuis e simpáticos, que eles acham que 7 mil domésticas, 7 mil porteiros, 7 mil empregados, 7 mil trabalhadores podem morrer, não é nada. Está tudo dito. Se depois de 660 mil mortos, se o presidente do Conselho Federal de Medicina ainda pode apoiar este governo, então tudo está dito. Tudo que antes se manteve polidamente sob certas reservas, se havia um certo pudor de reconhecer que a escravidão continua sendo uma cicatriz atual na sociedade brasileira, agora tudo está claro, tudo está dito. João, isso quer dizer o seguinte, Eduardo, nós não podemos mais imaginar que este país possa seguir sem uma profunda autoanálise. O meu trabalho, o seu trabalho aqui no Diário da Crise é na medida das nossas parcas possibilidades favorecer esta autoanálise. Não, acho